Olá, nós somos do Ministério Jesus Não Mente e temos uma palavra de Deus para deixar com vocês. A seguinte mensagem, ela se encontra em Romanos, capítulo 7, a partir do verso 14. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço, não permito. Pois o que eu quero, isso não faço, mas o que odeio, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, eu consinto que a lei é boa. Então agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas. Pois o querer está presente em mim, mas o executar, o bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei, que, quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ó miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Que a palavra de Deus ela quer nos dizer que existem dois caminhos que nós podemos seguir. Nós podemos ser tanto escravos do bem ou do mal, da justiça ou da injustiça, da equidade ou da iniquidade. Com isso a gente pode entender que ao longo do nosso dia nós temos inúmeras escolhas que vão nos proporcionar algo que nos faz viver isso ou não viver isso. E isso eu me refiro ao fazer o bem, porque a nossa carne, o nosso corpo humano, o nosso ser físico, não habita nenhum bem nele. Só existe basicamente tudo aquilo que se incline à corrupção. Nós podemos ler isso em Gálatas capítulo 5, nos versos 19, 20 e 21. Tudo isso irá nos afastar de Deus, porque a palavra de Deus ela diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Todos os nossos pensamentos, eles regem a nossa vida. Então, nossos pensamentos, eles governam a maneira como a gente vai se inclinar a desempenhar um determinado comportamento ou não. Tudo isso se refere à maneira como a gente se sente mediante aquilo que estimula a nossa mente a pensar algo, seja proveniente de um aspecto positivo ou negativo. Normalmente, nós sempre encontraremos no mundo, na mídia, na televisão, em tudo que você possa imaginar, que esse mundo tem para oferecer por meio da informação. O diabo, ele sempre vai plantar as sementes do pensamento negativo na sua mente, por meio do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio e todos os meios de que a mídia se utiliza para chegar até a mente. É isso mesmo que você ouviu. A própria igreja, muitas das vezes, a grande maioria, irá te proporcionar um pensamento que não te leva a pensar, mas vai te fazer pensar não conforme aquilo que faz com que você seja
um dono da sua própria mente, do seu próprio intelecto, mas eles te oferecem algo que não te ajuda a pensar, mas eles te influenciam e te obrigam a pensar aquilo que eles querem que você pense. E muitas vezes isso vem por meio da manipulação da palavra de Deus, causando algum tipo de pressão psicológica ou oferecendo a vocês heresias que agradam muitas vezes as circunstâncias que vocês estão vivendo, apelando para um estado emocional, utilizando gatilhos emocionais para que vocês se sintam consolados através de alguma mentira que eles te proporcionem, dizendo que você vai vencer, que você vai fazer isso e aquilo, ou muitas vezes te influenciando a ter medo do inferno, ou ter medo do diabo. Ah, porque você não dizima, ah, porque você não faz isso, não faz aquilo. Então você para de pensar por si mesmo, simplesmente obedece, porque você não tem uma fé racional. Você busca uma fé emocional. Você se deixa levar pelos seus sentimentos. E a emoção, ela não serve para quase nada quando ela influencia o seu pensamento. Porque normalmente a emoção, ela faz com que você pare de usar algum pretexto lógico para você avaliar se uma situação, uma circunstância, uma proposição, ela tem valor verdadeiro ou falso. E você se deixa levar pelos seus instintos e por aquilo que você acredita ser verdade. Mas o que o seu pastor, ou que quer que seja, que lidera a sua igreja, porque o que nós vemos hoje em dia nas ruas, nos materiais, nos edifícios físicos que chamam de igreja, elas não são a igreja. Esses lugares não são a igreja de Cristo. A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 17, verso 24, que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas e não pode ser servido por mãos humanas como se ele precisasse de alguma coisa. Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27 está escrito que a única religião pura e imaculada a qual Deus aceita é se manter incontaminado do mundo e ajudar ao pobre ou necessitado. Então, a igreja espiritual é o corpo de Cristo, ao qual ele reuniu todos os membros salvos, aqueles que creem no unigênito Filho de Deus. Esses sim terão poder sobre a sua própria mente e irão conseguir ter prazer na lei de Deus e cumprir o que a lei de Deus ordena. Porque, como eu citei em Romanos 7, a partir do verso 21, e eu vou ler até o verso 25. Eu acho então esta lei, que, quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo, debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então nós podemos ver que a nossa mente nós podemos interpretar como a junção e o conjunto de todos os hábitos que nós fazemos ao longo do nosso dia. Um hábito, a definição de hábito, ela significa a maneira de ser, aquilo que você é, aquilo que você adota ao longo do seu dia, é aquilo que você faz. Isso desenvolve a sua mente para ter um pensamento negativo ou positivo, para ter um pensamento que se volte para a lei de Deus ou não, porque a maior estratégia do diabo é entrar na mente das pessoas, estabelecendo hábitos que levam à absoluta dominação.
que venha dominar a sua mente. E a palavra de Deus diz que nós temos que ter domínio próprio. Um dos frutos do Espírito Santo, que está descrito em Gálatas capítulo 5, é domínio próprio. Quando você não desenvolve uma vida inclinada à espiritualidade, você vai desenvolver algo que se incline a dar lugar ao diabo para que ele preencha o espaço na sua mente que deveria ser de Deus. Ele vai preencher a sua mente com pensamentos negativos. E a maioria dos pensamentos que ele coloca na sua mente, ele faz de tudo para você pensar que é você que pensa, que esses pensamentos são seus. E a maioria desses pensamentos que ele coloca e implementa na sua mente, que ele incrementa na sua mente, a maioria vem por sentimentos de medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade, preguiça, entre inúmeras outras coisas que você possa imaginar. Como nós podemos ver em Gálatas capítulo 5, verso 19, 20 e 21, nós podemos ler a partir do verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfias, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito destas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Nós podemos ler a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, qual é a consequência de a gente se inclinar para as obras da carne? A palavra de Deus, ela diz a partir do capítulo 8, no verso 13, o seguinte: porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. No verso 14, 15 está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Então se pergunte a si mesmo, note o que você faz ao longo do dia. Uma das maiores estratégias do inimigo é você se habituar a um ritmo de comportamento que levam você a ter pensamentos voltados para as obras da carne, que te influenciam a ter pensamentos negativos, que te afastam do propósito no qual Deus te designou a ter nessa terra, que é ter a mente de Cristo. Então, você pode ver em Romanos 7, no verso 23, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui membros, aqui ele se refere, é os membros do seu corpo físico, a sua carne. Tudo isso te influencia a corrupção. Tudo isso te influencia a ter pensamentos que se voltam a te afastarem de Deus. Tudo isso te influencia a ter pensamentos que não te levam a ter esperança, não te levam a ter um propósito de vida, mas faz você ser escravo de uma rotina que você nem pensa no que você faz, você simplesmente chega e faz e pronto. Existe um psicólogo
o nome dele é Carl Jung, ele disse o seguinte: até que transforme o inconsciente em consciente, ele direcionará a sua vida e você o chamará de destino. O que ele quer dizer com isso? O inconsciente é algo que está impregnado na sua mente e que você não tem consciência disso, você não está a par daquilo que você faz, você simplesmente faz sem pensar, você não pensa sobre o que você vai fazer. Pois você está ao longo do seu dia, você vai fazer algo e esse algo ele simplesmente já se tornou automático. Porque um hábito, quando ele está enraizado já, quando ele tem uma raiz forte, você muito dificilmente consegue se desvincular disso. Para você conseguir se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa, é necessário que você nasça de novo. Por isso que a palavra de Deus ela diz: aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. Enquanto você não se desvincular daquilo que te prende às obras da carne, você vai estar sendo escravo daquilo que o diabo te propõe ao longo do dia. Eu vou te dar um exemplo. Todos nós temos uma rotina. Essa rotina ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Por exemplo, você atingiu um obstáculo em um projeto no trabalho. Você encontra um problema ali, na resolução de um problema no seu trabalho. Isso é um estímulo. O próximo processo, a próxima atividade que você vai desempenhar dentro desse processo é sentir um desejo. E qual é esse desejo? Você se sente impotente e quer aliviar essa frustração desse obstáculo que você encontrou quando você estava ali desempenhando o seu trabalho. Encontrou esse obstáculo dentro do seu projeto. A terceira fase desse processo é a ação que você vai implementar para que você alivie essa frustração. E a maioria das vezes a gente recorre ao que o celular pode nos proporcionar. Isso eu me refiro às redes sociais, às mídias sociais, enfim. Então você pega o seu telefone e verifica as mídias sociais. A quarta fase desse processo é que você fica recompensado através de algo que você fez vendo a mídia social. Você satisfez o seu desejo de alívio. Então verificar as mídias sociais se associa à sensação de estagnação no trabalho. Então qualquer coisa que você faça ao longo do seu dia, por exemplo, eu cheguei do trabalho cansado por esse motivo. Eu vou beber muito. Eu cheguei em casa, minha esposa, meu filho, a minha mãe já me encheu o saco um monte. E isso, lógico, ao longo de vários meses tem sido assim. Então você vai buscar o quê? Dependendo da pessoa, vai buscar algum tipo de conforto, algum tipo de descanso, fazendo com que o quê? Ela busca auxílio em alguma droga, em alguma coisa, sabe? E isso é tudo que o diabo precisa. Ele quer estabelecer hábitos na sua vida, ele quer colocar dificuldades a um ponto, não para você crescer através da dificuldade, porque a dificuldade ela nos lapida. Mas a dificuldade que o diabo coloca é para fazer você se manter em hábitos negativos. Ele coloca uma dificuldade para você encontrar alguma satisfação em alguma coisa negativa. E ele te oferece algo sempre satisfatório, mas que no final leva à morte. Leva aquilo que as obras da carne proporcionam. Que nem eu li em Romanos capítulo 8, a partir do verso 13. Porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo vivereis. Então Deus,
Ele sempre permite, sim, desertos, permitem lutas, mas isso tudo é para nos fortalecer, para que nós sejamos maduros na fé. Somente através do aprendizado e da experiência nós teremos realmente aquilo que transforma a nossa identidade, aquilo que nós realmente temos que ser, para que venhamos a ser a imagem e semelhança de Cristo. Então Deus, ele sempre nos coloca em caminhos em que a gente possa aprender. Isso vem por meio de processos que nos lapidam, e muitas vezes através do sofrimento. Nós podemos ler em Tiago capítulo 1, do verso 2 até o 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, tudo que a gente deve fazer é simplesmente viver pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então nós podemos ter a consciência de algo que, mesmo que não venhamos a ver, nós podemos sentir. Então nós temos que aprimorar ao longo do nosso dia hábitos que nos levem a ter esse processo que desencadeia essa maneira com que nós venhamos a aperfeiçoar o nosso eu. Então nós não temos que ficar focando nos resultados, porque normalmente quem foca no resultado ele se torna uma pessoa ansiosa. Ele quer o resultado em si, mas ele não entende que o processo é o que transforma a pessoa. Porque nos hábitos baseados em resultado, o foco é aquilo que você obtém, é aquilo que você quer. Mas nos hábitos que são baseados na sua identidade, é aquilo que você deseja se tornar. E Deus está muito mais preocupado com o seu caráter do que com o seu bem-estar. Você quer, por exemplo, eu vou dar um exemplo. José, ele só se tornou governador do Egito depois de passar por um processo muito doloroso. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele foi acusado injustamente de ter abusado da mulher de Potifar. Foi preso. Passou inúmeros anos dessa forma. Mas esse foi o processo que fez com que ele se tornasse governador. Então, Deus, ele só apresenta um resultado através de um processo. Ele nunca vai dar algo para alguém de mão beijada. Porque, venhamos a fazer uma comparação. Se você quer ser um leitor, então você não tem que ter como objetivo ler um livro. Seu objetivo é se tornar um leitor. Se você quer correr uma maratona, o seu objetivo não é correr uma maratona. O seu objetivo é se tornar um corredor. Se você quer aprender um instrumento, o seu objetivo não deve ser aprender a tocar um instrumento. O seu objetivo é se tornar músico. Então Deus, ele moldou o caráter de José, não dando a ele o status e a patente de governador. Ele fez com que ele se tornasse governador através do processo. Só que esse processo, ele é aliado ao tempo. E o problema das pessoas ansiosas é que elas não conseguem esperar. Porque o acúmulo de hábitos influenciará naquilo que a pessoa irá ser daqui a um determinado período de tempo. E o tempo irá beneficiar essa pessoa ou irá proporcionar a ela algo negativo, dependendo daquilo que ela tem como hábito todos os dias da sua vida. Nós podemos fazer essa comparação. Você, por exemplo, imagine que você tem um cubo de gelo na mesa à sua frente.
A sala está fria. Nesse momento a temperatura é de 25 graus. Mas lentamente a sala começa a esquentar. 26 graus, 27, 28. O cubo de gelo ele ainda está na mesa à sua frente. Daí vai para 29 graus, 30, 31 e assim ainda nada acontece. Então a temperatura atinge 32 graus. O gelo começa a derreter. Uma mudança de 1 grau, de 31 para 32, fez a diferença. Aparentemente eles foram iguais aos aumentos de temperatura anteriores, mas desencadeou uma grande mudança. Então aparentemente, nesse conjunto de sequências, nesse processo, que foi de 26 graus até 31, e somente a partir do 32 o gelo começou a derreter, não significa que o 32 foi o único elemento que fez a diferença, não. Mas foi o acúmulo de todos os passos dados que geraram esse determinado resultado. Então muitas pessoas reclamam por não conseguir alcançar o sucesso, apesar de trabalharem arduamente. Então é como reclamar que um cubo de gelo não está derretendo, quando você o aquece de 25 a 31 graus. Mas seu trabalho não foi desperdiçado, está apenas sendo armazenado. Toda ação acontece quando atinge uns 32 graus. Então é de passo em passo que as coisas vão acontecendo. Então, por isso que eu disse que aliado ao tempo, esse processo ele vai se aprimorando. E essa é uma das principais razões de ser tão difícil de construir hábitos duradouros. As pessoas fazem algumas pequenas mudanças e não conseguem ver um resultado tangível e elas decidem parar. Só que para fazer uma diferença significativa, os hábitos precisam persistir por tempo suficiente para romper determinado patamar. Então, de fato, o processo ele é algo que tem que ser aliado ao tempo. Só que você tem que entender que o tempo e o processo, eles, na maioria das vezes, ele vai te incomodar sim. Só que seja através de pequenas doses de hábitos diferentes. Porque normalmente as pessoas elas começam algo, querem mudar um determinado hábito, mas elas começam de uma maneira extremamente notáveis, mas isso é porque pequenas alterações geralmente parecem não fazer diferença. Os resultados mais poderosos de qualquer processo de composição são tardios, por isso é que você precisa ser paciente. Então temos que entender o seguinte, que no início essas minúsculas rotinas parecem insignificantes, mas logo elas vão se acumulando e alimentam ganhos maiores, que se multiplicam em um grau que supera em muito o custo do seu investimento inicial. Eles são pequenos e poderosos. Então nós temos que mudar nossos hábitos de maneira contínua, mas não de uma maneira extremamente grande, de uma maneira que você faça algo extraordinário. Não é isso, é mudar aos poucos. Fazer com que os seus hábitos, que estão enraizados no seu subconsciente, sejam arrancados, sejam colocados, implementados hábitos novos que te levarão a ter resultados positivos. E somente através de uma vida inclinada à espiritualidade você vai conseguir. Então desenvolva uma lista de afazeres. Faça algo que te mostre o que você deve fazer ao longo do dia. Porque se você não tem uma rotina estabelecida, você vai deixar se levar pela vida. Simplesmente você vai continuar fazendo as coisas de acordo com aquilo que o seu corpo ele quer. Muita gente diz que nós temos que ter força de vontade. O nosso corpo ele não tem vontade de fazer nada, ele tem vontade de acumular energia. Ele tem vontade de ficar o dia inteiro vendo Netflix e comendo pizza.
O que você precisa é de propósito, de um objetivo definido e ser disciplinado para alcançar essa meta que você tanto precisa. Então, pegue o seu caderno e liste o que você tem que fazer ao longo do seu dia. Acorda de manhã, coloca como hábito número 1, não vou mexer no celular. Depois eu vou orar. Em seguida eu vou ler a Bíblia. Porque a oração e a leitura da palavra de Deus, ela já nos leva a ter um pensamento mais voltado para um sentimento de esperança. E faz com que a gente se sinta mais forte e fortalecido para enfrentar o dia. E Deus, Ele se aproximará da gente. E quando você não faz isso, você praticamente está trabalhando sozinho. Mas quando você ora, é Deus que trabalha. Então, comece o seu dia com oração e termine o seu dia com oração. Porque tudo o que acontece durante o seu dia, no meio do seu dia, vai se inclinar para o bem. Tudo vai correr para o bem. Porque a palavra de Deus diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então viva com propósito. Não viva de maneira ambígua. Não viva de maneira imprecisa. Não se deixe levar por aquilo que você faz todos os dias, por aquilo que a grande maioria vive. Não se deixe influenciar por aquilo que todo mundo vive. Não siga a modinha. Não seja mais um imbecil. Não seja mais alguém que está andando no mesmo fluxo que todo mundo anda. Seja alguém diferente. Seja alguém que não agrada. Porque aqueles que agradam uns aos outros é porque não pensam por si mesmos e não estão dispostos a viver a sua vida, mas sim a dos outros. Então, é essa palavra que eu tenho para deixar. Desenvolva os hábitos que você precisa, de pequenas em pequenas doses. Desconfie daquilo que você faz ao longo do seu dia. Se você tem um hábito ruim, antes de fazer esse hábito, se pergunte a si mesmo: esse hábito ele vai me aproximar do resultado que eu quero para minha vida e daquilo que Deus me chamou para ser, ou vai me afastar dele? Porque se você não faz essa pergunta, é porque você está agindo inconscientemente. E você tem que tornar o seu hábito consciente. Porque muitas vezes aquilo que a gente já vive há anos e anos já está ali enraizado. Você nem pensa mais no que você está fazendo. Por isso, viva com propósito e viva conscientemente. Tenha uma mente consciente e desenvolva a mente de Cristo. Fique na paz.